O ano era 1898, e o sertão de Vila Esperança parecia um lugar esquecido pelo tempo e pela misericórdia. A terra vermelha se estendia até onde a vista alcançava, rachada pelo sol inclemente, cortada apenas por arbustos tortos e pelo vento seco que carregava poeira e promessas não cumpridas. Ali, no coração daquela vastidão dura e bela, vivia Cauê Brandão, um fazendeiro viúvo de 30 e poucos anos, homem de ombros largos, braços marcados pelo trabalho e olhos que carregavam uma tristeza antiga. Desde a morte da esposa Ana, há quase 7 anos, ele se fechará para o mundo. A casa grande da fazenda, outrora cheia de risos e cantigas, agora ecoava apenas o silêncio e os passos solitários dele pelo terreiro. Cauê trabalhava do nascer ao pôr do sol, como se o esforço físico pudesse apagar a dor que morava no peito. Não recebia visitas, não ia a festas, não olhava para mulher nenhuma. Era respeitado na vila, sim, mas também temido pela distância que impunha. Naquela tarde de calor sufocante, quando o sol já começava a baixar, algo quebrou a rotina. Uma figura surgiu ao longe, cambaleando pela estrada poeirenta. Era uma mulher jovem, branca, de cabelos castanhos desgrenhados pelo vento, vestida com roupas simples e gastas que denunciavam dias de caminhada sem descanso. Seus passos eram fracos, quase arrastados. Quando chegou perto da porteira da fazenda, faltaram forças. Ela caiu de joelhos na terra seca, o corpo tremendo, o rosto molhado de suor e lágrimas. Com a voz rouca, quase um sussurro, ela ergueu os olhos para a varanda onde Cauê acabará de aparecer, limpando o suor da testa após o trabalho no curral. Por favor, me dê abrigo. Eu imploro. Só por hoje. Cauê ficou imóvel por alguns segundos. Nunca gostara de estranhos na propriedade, muito menos de mulheres sozinhas pedindo ajuda. Mas algo naquela cena o tocou fundo. A fragilidade dela, o desespero genuíno no olhar, a beleza que resistia apesar do cansaço, tudo isso mexeu com ele de um jeito que não esperava. Ele desceu os degraus devagar, aproximou-se e estendeu a mão. Levante-se. Aqui ninguém é negado água nem sombra. Ela segurou a mão dele com dedos frios e trêmulos. O toque foi breve, mas intenso. Cauê sentiu um arrepio que não soube explicar. Ajudou-a a entrar na casa, levou-a até a cozinha e serviu um copo d'água fresca da moringa. Enquanto ela bebia devagar, ele a observava em silêncio, cruzando os braços, encostado na parede. Moça, essas terras são afastadas. Ninguém chega aqui sem motivo forte. O que te trouxe? Ela desviou o olhar, apertando o copo entre as mãos. Eu precisava sair de onde estava. Quando vi a fazenda, senti que era aqui que eu devia pedir ajuda. Cauê franziu o senho. Não estava convencido, mas também não era homem de expulsar alguém em desespero. Se veio fugindo de confusão, eu preciso saber. Não quero problema dentro da minha casa. Não é confusão que eu trago. É só cansaço e dor. Ele respirou fundo, percebendo a sinceridade na voz dela. Meu nome é Lívia, disse ela, por fim. Cauê Brandão. Ele arrumou um quartinho nos fundos, simples, com uma cama estreita, um cobertor limpo e uma janela pequena. Deixou-a descansar e voltou para o terreiro, inquieto. Naquela noite, enquanto o silêncio do sertão envolvia a casa, Cauê ficou acordado, pensando na mulher que dormia sob seu teto. Algo nele, que estava adormecido há anos, começava a se mexer. No dia seguinte, Lívia acordou cedo. Apesar do corpo dolorido, insistiu em ajudar. Não queria ser um peso. Cauê, relutante, permitiu que ela lavasse algumas roupas no tanque e separasse milho no paiol. Trabalharam lado a lado, em silêncio a princípio, mas aos poucos as palavras foram surgindo. Ele contava sobre a vida na fazenda, sobre as secas que castigavam a região, sobre o gado que teimava em sobreviver. Ela ouvia atenta, fazendo perguntas simples que revelavam uma inteligência fina, diferente do que ele esperava de alguém que chegará tão abatida. Com o passar dos dias, a presença dela foi mudando a casa. O cheiro de café fresco pela manhã, o som leve de passos no assoalho, uma risada tímida quando algo dava errado no trabalho.
Tudo isso preenchia vazios que Cauê nem sabia que existiam. Ele começou a observá-la mais. Notava como ela cuidava das ervas do quintal, como arrumava a mesa com capricho, como seus olhos brilhavam quando falava de coisas simples, como o canto dos pássaros ao amanhecer. Lívia, por sua vez, via em Cauê mais do que o homem forte e calado. Via a dor que ele carregava como uma segunda pele, a solidão que o tornava duro por fora, mas vulnerável por dentro. Percebia os olhares que ele lançava quando achava que ela não via, a maneira como suavizava a voz ao falar com ela. Havia algo crescendo entre os dois, devagar, como raiz que procura água em terra seca. Uma tarde, enquanto colhiam cajus no pomar, Lívia escorregou num galho seco. Cauê a segurou pelo braço antes que caísse. Ficaram assim, próximos demais, os olhares presos um no outro. O tempo parou. Ele sentiu o calor da pele dela, o perfume leve de sabão caseiro misturado ao cheiro da terra. Ela sentiu a força dos braços dele, a respiração acelerada. Nenhum dos dois se moveu por longos segundos. Cuidado, murmurou ele, a voz rouca. Obrigada, respondeu ela, sem soltar o braço. Naquela noite, sentados na varanda sob a lua cheia, conversaram mais abertamente. Cauê falou pela primeira vez sobre Ana. Ela era tudo para mim. Quando a perdi, achei que nunca mais ia sentir nada. Culpei a mim mesmo por muito tempo. Achei que não fiz o suficiente. Lívia ouviu em silêncio, os olhos marejados. Perder alguém que se ama é como perder um pedaço da alma. Mas você não falhou, Cauê. Às vezes a vida tira sem pedir explicação. Ele olhou para ela, surpreso com a compreensão. E você? O que te trouxe até aqui de verdade? Ela hesitou. Sabia que o momento da verdade estava chegando, mas ainda não tinha coragem. Eu fugi de uma vida que não era minha. Uma família que decidia tudo por mim. Quando descobri coisas horríveis que eles fizeram, não aguentei mais. Precisei recomeçar. Cauê sentiu que havia mais, muito mais, mas não pressionou. Naquela noite, pela primeira vez, ele tocou a mão dela de propósito. Um toque leve, quase tímido. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Nenhum dos dois disse nada, mas o gesto falou tudo. Os dias viraram semanas. A convivência trouxe intimidade. Eles trabalhavam juntos, riam juntos, dividiam silêncios confortáveis. Cauê começou a sorrir mais. Lívia ganhou cor no rosto, força no corpo. A fazenda parecia renascer com eles. Então veio a tempestade. Literal e figurada. O céu escureceu de repente, trovões ecoaram, e a chuva caiu como se o sertão inteiro chorasse anos de seca. Dentro da casa, enquanto a água batia forte no telhado de telha, Lívia soube que não podia mais adiar. Cauê, preciso te contar tudo. Agora. Ele sentou-se à mesa, sério. Fale. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Minha família era rica, de uma cidade maior. Meu pai fazia negócios sujos. Há anos, ele cobiçava terras como as suas. Para enfraquecer você, eles armaram contra sua esposa. Não foi suicídio, Cauê. Foi pressão, manipulação, desespero induzido. Eles pagaram gente para isso. Eu ouvi meu pai confessar tudo, numa noite em que achou que ninguém escutava. Cauê ficou branco. O mundo girou. Ele se levantou, cambaleando até a parede. Você tá dizendo que a morte da Ana foi culpa da sua família? Lívia chorou. Sim. E eu vim até aqui porque descobri isso e não aguentei carregar o segredo. Vim pedir perdão, mesmo sabendo que talvez você me odeie. Mas tem mais. Eu te vi antes, Cauê. Anos atrás, numa feira em Vila Esperança. Meu pai me levou lá. Eu era menina ainda. Te vi vendendo cajus, com aquele olhar bom. Disse a ele que você parecia homem de confiança. Ele riu e disse que homens assim são fáceis de quebrar. A partir daquele dia, comecei a questionar tudo. Quando soube o que fizeram com você,
fugi. Vim porque já te admirava antes mesmo de te conhecer de verdade. E porque, com o tempo, esse sentimento virou algo maior. A chuva caía mais forte. Cauê ficou em silêncio por longos minutos. A dor veio em ondas. Raiva, tristeza, incredulidade. Mas quando olhou para Lívia, não viu a filha do inimigo. Viu a mulher que cuidará dele, que trabalhará ao seu lado, que abrirá mão de tudo para dizer a verdade. Você podia ter ficado na sua vida rica e nunca me contar nada, disse ele, a voz embargada. Não podia. Porque te amo, Cauê. Amava o homem que vi naquela feira, amo o homem que você é agora. Vim reparar o mal, mas acabei encontrando meu lugar. Ele se aproximou devagar. Tocou o rosto dela, limpando as lágrimas misturadas à chuva que entrava pela janela aberta. Nada apaga o que aconteceu. Mas você não é eles. Você lutou contra eles. E me deu a verdade que me tiraram. Lívia soluçou. Me perdoa? Ele a puxou para si, abraçando-a com força sob a tempestade. O perdão não apaga a dor. Mas o amor cura. E eu te amo, Lívia. Amo a mulher que caiu na minha porta pedindo abrigo e acabou me salvando. Então, ele a beijou. Um beijo salgado de lágrimas e chuva, profundo, cheio de anos de espera. Um beijo que selava não só o amor, mas a redenção de duas almas feridas. A tempestade passou. O sol voltou, trazendo arco-íris sobre a terra molhada. Cauê e Lívia reconstruíram a vida juntos. A fazenda floresceu. Eles casaram numa cerimônia simples, na capela da vila, com poucos convidados, mas com o sertão inteiro como testemunha. Anos depois, crianças correram pelo terreiro, enchendo a casa de risos que ecoavam como cura. E assim, o que começou com um pedido desesperado, me dê abrigo e serei sua para sempre, terminou com uma promessa cumprida. Porque, no sertão, onde a terra é dura mas o coração pode ser generoso, o amor verdadeiro sempre encontra caminho, mesmo depois da maior das secas.